Olá, paz a todos, queridos e amados, irmãos, amigos e ouvintes. Eu quero responder uma pergunta muito interessante, uma dúvida, e pode servir para você. A questão hoje é se as pessoas vão para o céu antes ou depois da ressurreição. Muito importante essa questão, né? Para nossa meditação, um texto bíblico São João, capítulo 5, verso 29. Diz o texto que os que tiver feito o bem vão ressuscitar para a vida eterna, e os que tiver feito o mal vão ressuscitar para juízo. Lá em Daniel 12 fala que vão ressuscitar para vergonha. Muito bem. Então as pessoas eles vão para o céu antes ou depois da ressurreição? Bom, as pessoas vão para o céu depois da ressurreição, os que tiver feito o bem, e as pessoas vão para o inferno e vão ser atormentados mal, claro, após a ressurreição e após o seu julgamento, tá? Quando Jesus fala que ele ia preparar lugar, ele voltaria de novo para levar para que aonde ele estiver, estejais vós também. Bom, há uma promessa que quando Jesus voltar, ele vai levar os seus. Há um texto bíblico também que diz que os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro e depois vão ser arrebatados. Bom, é após a ressurreição que eles irão para o céu, os que morreram em Cristo, tá bom? A Bíblia, ela fala que as pessoas têm consciência após a morte, e a Bíblia fala que as pessoas não têm consciência após a morte. O erro dos seres humanos é que eles acreditam em alguns textos e outros não. Está errado. Todos os textos são verdadeiros. Tanto os textos que falam que as pessoas não têm consciência após a morte, como os textos que mostram as pessoas após a morte com consciência. A questão é, a consciência após a morte, ela só vai acontecer depois da ressurreição, que só vai ressuscitar aqueles que morreram. Quando você vê um texto bíblico, uma explicação bíblica, aonde as pessoas estão conscientes após a morte, é sempre depois da ressurreição. Mas existem muitos textos que diz que as pessoas não têm consciência após a morte. 1 Tessalonicenses 4, verso 16, diz que as pessoas vão ressuscitar primeiro, os que morreram em Cristo, e depois vão ser arrebatados junto. Há uma promessa que depois da ressurreição, as pessoas irão para o céu, ser arrebatados para o céu. Então, antes da ressurreição, depois do arrebatamento. É depois da ressurreição que as pessoas vão para o céu, e é depois da ressurreição que as pessoas são atormentadas. A Bíblia fala em Eclesiastes 5:9 ou 9:5 que quem é vivo sabe que vai morrer, e quem morre não sabe de coisa nenhuma, e que a memória vai para o esquecimento. Bom, o texto diz que em Eclesiastes, que as pessoas não sabem de coisa nenhuma. Uma pessoa que não sabe de coisa nenhuma, ele está sem memória, ele não está consciente. Uma memória em esquecimento não se lembra de nada. E em Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4,16 diz que as pessoas estão dormindo, para não ser ignorante acerca das pessoas que dormem, referindo morte como dormir. Quem já dormiu sabe, e você tem costume de dormir, que uma pessoa dormindo não sabe de nada, de coisa nenhuma. É o que acontece com as pessoas que morrem.
Então, ninguém vai para o céu antes de ressuscitar, nem ninguém vai ser atormentado antes da ressurreição. Jesus, ele disse para Nicodemos, num bate-papo que ele teve com ele, que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Então, as pessoas que morrem ou dormem, ou bom ou ruim, eles não estão nem no inferno, nem estão no céu. Eles estão esperando uma ressurreição, ou para a vida eterna, ou para juízo e vergonha e tormento. É isso que acontece. Jesus disse, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Quando Jesus falou isso, já existia mais de 2000 anos de pessoas morrendo e ninguém tinha ido para o céu, segundo o texto bíblico. Jesus promete que ele iria e preparar lugar e que voltaria de novo para levar com ele, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então há uma promessa que ele vai levar um povo, tá? E quando ele vir, não veio ainda, estamos esperando, né? Ele vai levar o povo. É isso aí, queridos. Então, a ressurreição, ela acontece depois que as pessoas morrem. E a consciência, após a morte, acontece depois que a pessoa ressuscita. Antes da ressurreição, ninguém está consciente, ninguém está preocupado, ninguém está sofrendo e chorando. E a Bíblia diz que não seja ignorante acerca dos que dormem ou morrem. Diz que para a gente consolar essas pessoas, e é por isso que as pessoas sofrem. Nós convivemos e aprendemos a viver com a saudade. Mas quando as pessoas morrem, as pessoas ficam desesperadas. Por quê? Porque na cabeça das pessoas, se eles forem católicos, eles acreditam que as pessoas, os mal, eles estão lá no purgatório sendo purgado, lá e estão pagando os seus pecados. Está sofrendo. Nada disso. É depois da ressurreição que vai acontecer. E as pessoas má, segundo os evangélicos, eles estão lá em tormento, sofrendo, um sofrimento. Não. Este sofrimento é bíblico e vai acontecer, sim, com os mal. Vale a pena ser bom. Após a ressurreição, só depois da ressurreição. Quando eles ressuscitar, eles vão ser julgados e vão ser condenados, os mal. Vão ressuscitar para juízo. Então é isso aí, meu querido, minha querida ouvinte. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Se você não gostou, compartilhe também, pois existem muitas pessoas que têm mau gosto. Vai que eles gostam. E é importante. Paz para nós.